Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre AWS. Vamos dar continuidade ao nosso conhecimento Lambda, fazendo um deploy do nosso site React em S3, acessando nossas funções Lambda através de um API Gateway, que é um formato bem interessante aí de publicar a nossa aplicação totalmente serverless na AWS. Vamos então começando pelo um desenho básico de arquitetura AWS. Aqui temos o nosso bucket S3 disponibilizando o nosso site, no caso aqui em React, mas poderia ser qualquer linguagem baseada em JavaScript, pois o JavaScript roda no browser, sendo ele desktop ou mesmo celular. Então poderia ser um Angular, um React, um Vue.js. Então, disponibilizando esse site estático no bucket S3, podendo então rodar nosso front-end totalmente serverless. Nós poderíamos aqui incorporar também mais um serviço da AWS, que é o Cognito, para poder logar os nossos usuários, sendo eles usuários próprios, ou até fazendo federação de usuários, usando o Facebook, por exemplo. Mas não é um componente que vamos ver nesta aula. Seguindo aqui no nosso desenho, vamos acessar as nossas APIs aqui da Lambda via um API Gateway, que vai disponibilizar os serviços Lambda que acessam qualquer serviço da AWS. Através do Lambda eu posso acessar tabelas do meu DynamoDB, que é o banco NoSQL proprietário da AWS. Posso acessar um outro bucket S3, onde eu posso guardar arquivos de imagem, vídeo ou da minha aplicação. Posso, através do Lambda, também enviar e-mails através do serviço de SES, que é o Simple Email Service. E posso também acessar meu Amazon EC2. Posso criar, posso consultar todas as instâncias que eu tenho na minha região, que é o que faremos no exemplo da aula de hoje. Como já vimos um pouco sobre EC2, vamos ver como utilizar as APIs do EC2 através das funções Lambda. Poderíamos também estar usando o KMS, que não vamos ver nessa aula, porém ao longo prazo pretendo mostrar para vocês tanto a encriptação das informações com o KMS e o Cognito. Para a aula de hoje, pretendo falar principalmente desse caminho feliz aqui de ter uma aplicação no S3 utilizando APIs expostas no API Gateway. Então eu tenho uma aplicação SPA que, ao fazer a consulta numa URL, fica disponível no meu browser, consultando APIs através do API Gateway, expondo funções Lambda que vão acessar o meu serviço de EC2. Como eu disse, a minha aplicação poderia estar mais segura sendo encriptada com o KMS e ter os usuários logados através do Cognito, que vamos ver mais para frente. Mas por enquanto vamos ver como utilizar APIs do EC2. Então a minha aplicação online poderá ter acesso a todas as APIs e todas as funções que um EC2 disponibiliza aí pela AWS, podendo assim criar instâncias, iniciar, parar instâncias. Então eu poderia fazer toda a automação de máquinas EC2 através de um front-end que usaria lambdas. E o importante aqui dessa aula é saber que qualquer serviço da AWS tem APIs para que você automatize, para que você utilize ela de forma simples e totalmente serverless. Então, com esse primeiro exemplo, eu gostaria de apresentar para vocês como utilizar serviços da AWS através de Lambda, que não exige um servidor, e como a gente consegue utilizar essas APIs para a nossa aplicação. Vamos então ao nosso console da AWS, e o nosso primeiro passo é criarmos uma função Lambda. Então vamos acessar aqui o console de funções Lambda. Aqui tenho todas as que eu já
criei e vamos criar uma função nova. Vamos criar uma função do zero. Então eu mantenho aqui como criar do zero. Vou dar o nome de listar instâncias EC2, pois é a primeira que vamos criar para fazer uma lista de instâncias por região. Vamos utilizar a linguagem Python, pois ela possui uma biblioteca que podemos acessar nossas instâncias EC2. E aqui vamos criar uma função de execução que vai dar permissão aos acessos de EC2. Então aqui vamos clicar em console IAM e vamos criar a nossa regra de acesso Lambda. Então aqui em serviços da AWS, vamos selecionar Lambda, vamos dar um próximo e vamos dar acesso da nossa função Lambda para serviços do EC2. Então eu vou digitar EC2 aqui no filtro de pesquisa e vamos dar uma função bem específica. Ele tem o full access aqui, que poderia dar acesso a qualquer ação dentro do EC2, mas como vamos fazer um microserviço de apenas leitura, vamos dar uma bem específica de Read Only Access. Então, como vamos usar o describe, como podemos ver, ele está aqui. O describe que é de Read Only Access. Então, vamos adicionar a nossa função Lambda. A nossa regra de IAM de acesso Lambda para EC2. Vamos dar um próximo. Aqui eu estou colocando somente uma tag, que é opcional, tá? Só como descrição da minha função Lambda. Aqui vamos dar um nome para nossa regra de acesso de função IAM. Então eu vou colocar o nome da nossa função de Lambda EC2 leitura, pois ela é bem específica, né? Ela só dá acesso de leitura para o EC2. E vou colocar criar. Agora já podemos voltar para o nosso console Lambda. E aqui colocamos usar uma função existente. Vou clicar em atualizar. E aqui já deve aparecer a que a gente criou agora, que é a Lambda EC2 leitura. Selecionado, vamos clicar em criar função. O ideal é fazer da forma que fizemos aqui. Com best practice, sempre criar uma função que tem o mínimo de acesso necessário. Aqui no nosso console, vamos clicar em permissões para ver se ela está anexada aqui. Como podemos ver, o Lambda EC2 leitura está anexada e aqui temos os nossos acessos descritos. Vamos voltar aqui nas configurações e começar a criar o nosso código de acesso às instâncias EC2. Então aqui na nossa parte de criar o nosso código Lambda, vamos começar importando pacote aqui de acessos chamado Boto3. Esse é o pacote que permite todos os acessos a APIs de EC2. Então aqui a gente já pode deixar um comentário, né, que a biblioteca Boto3 dá todos os acessos a APIs do EC2. Uma vez que já importamos a biblioteca Boto3, já podemos iniciar a utilização das APIs. Como já comentei com vocês, as nossas instâncias EC2 estão atreladas a uma região. Então, nosso primeiro passo será receber uma variável que irá conter qual região queremos fazer a leitura da nossa EC2. Então vamos criar uma variável com o nome região e vamos receber ela através da nossa API GET. Então ela vai estar no header da chamada, que virá no nosso event. E para acessar essa variável do event é bem simples. Digitamos event, como ela virá no header da chamada da API Gateway,
colocamos aqui o acesso ao headers e colocamos mais um colchetes aqui para acessar a variável região, que virá contida dentro de headers. Tudo isso no nosso JSON, que irá conter os dados da API Gateway. Vou então deixar um comentário aqui. Estou recebendo a variável região, que vai vir pelo método get no headers do API Gateway. Só para ficar bem claro o que está acontecendo no nosso código. Apesar de simples, é importante sempre manter todo o nosso código comentado. O próximo passo será criar uma variável EC2 para chamada da API describe das nossas instâncias EC2. Então eu digito boto3.client para efetuar uma criação de objeto de acesso síncrono às APIs do EC2. Então eu coloco como primeiro valor que esse método recebe EC2 minúsculo, e a segunda variável que ele vai receber é region name, que receberá a variável região que declaramos logo acima. Vou comentar também essa linha. Estamos então instanciando um objeto que irá acessar as APIs das nossas EC2, baseado em uma região que passamos na criação desse objeto. Através desse objeto, teremos acesso a todos os serviços e APIs disponíveis do EC2. No nosso próximo passo, criaremos uma variável instância que irá receber o resultado da chamada da API describe. Então, vamos chamar uma API que vai fazer um describe, vai trazer uma lista de instâncias EC2 baseadas na região que vamos passar na chamada. Na verdade, já passamos a região na criação do objeto, agora só precisamos dar um describe, que é a API que traz a lista de instâncias e os seus status, e todas as informações que estão atribuídas a cada instância. Então, usando o meu objeto EC2, digito ponto para dar acesso às APIs do objeto, e vou usar a API describe underline instance underline status, e devo passar apenas a informação include ao instance igual a true, que quer dizer que eu vou listar ou trazer ou retornar todas as instâncias que essa região possui. Bem simples o código, não? Agora só precisamos, dentro do nosso return, passar a informação das nossas instâncias. Então aqui incluo mais uma informação, vou apagar aqui o JSON fixo, e no body da nossa mensagem de retorno, vamos colocar nossa variável instâncias. Assim podemos retornar um objeto JSON com a nossa lista de instâncias. Vamos então criar um cenário de teste. Em testar, vou criar um nome para o meu evento de teste. Você pode dar o nome que lhe convém, não faz nenhuma diferença. E aqui, como vamos passar via API Gateway, vamos utilizar o headers para passar essa informação de região. Então, primeiro vamos colocar aqui a tag headers, e dentro de headers vamos passar a nossa variável região, que virá no nosso API Gateway através do método get dentro do nosso headers. Então aqui, como cenário de testes, estamos passando o headers, a tag região, o variável, e dentro de região vamos passar a informação que precisamos. Vou criar aqui e vou fazer o teste para ver se conseguimos acessar os dados da região que contém as nossas instâncias. Cliquei em testar e vamos aguardar aqui o resultado. Tivemos aqui um erro de timeout de 3 segundos.
talvez esteja com alguma latência, então vamos aumentar aqui o timeout da nossa execução em opções básicas. Vamos descer aqui até as configurações básicas da função lambda e vamos clicar em editar. Aqui é onde podemos acessar o timeout da nossa função lambda. Vamos aumentar para 10 segundos e vamos colocar aqui só um pouco mais de memória para testar nossa função. Após aumentar o tempo de timeout e a memória, vou deixar com 256, vou salvar e vou executar novamente a nossa função lambda para ver se conseguimos buscar as nossas instâncias por região. Vamos ver se dessa vez conseguimos as informações. Tivemos novamente um erro de timeout. Bom, vamos verificar nossa função de teste. Tá aqui o erro. Esqueci de colocar o nome da minha região. Vou colocar o West East 1 e vou clicar em salvar, que seria a região de Norte Virgínia. Está aqui, status code 200 e temos as nossas instâncias. Vou abrir outra aba aqui para acessar nosso console do EC2 para verificar se retornamos todas as instâncias que eu tenho criado na região da Norte Virgínia. Como podemos ver, tenho 4 instâncias criadas, 2 estão rodando e 2 estão paradas. Então aqui, lista de instâncias, temos a primeira que está estopada ou parada, temos a segunda também parada, temos uma terceira instância que está rodando e temos aqui nossa quarta instância que também está rodando. Podemos verificar o nome delas e o status de cada uma. Vou abrir novamente aqui nosso caso de teste, somente para recapitular com vocês. Então temos aqui o headers. Dentro do headers que vira na nossa chamada da API GET vai vir região. E aqui eu passo o código da nossa região, onde nós verificamos este código. Aqui no console do EC2, na sua região, você pode ver a descrição e logo do lado direito tem o código da sua região. Eu também tenho informações em outra região, somente para vermos a API funcionando, que seria a região de São Paulo. Seria no caso a região, deixa eu confirmar. Volto aqui para o meu console, região São Paulo seria SA East 1. Então aqui eu mudo o S para SA e salvo. Vou clicar em testar no meu teste e temos aqui a nossa lista da região São Paulo. Podemos ver aqui que temos uma lista de 3 instâncias, temos os códigos e as 3 estão com status de parada ou stopped. E aqui temos alguns detalhes da nossa requisição, como o tempo de resposta, em qual região foi chamada, etc. Você pode verificar aí também na sua resposta de sucesso. Agora vamos aprender como expor nossa função lambda através do API Gateway. Então vamos acessar aqui o console do API Gateway para criarmos a nossa API. Então aqui eu tenho algumas já criadas e vamos criar do zero um API Gateway novo. Vou clicar em criar API e vamos criar uma API no formato REST. Então no meu caso aqui seria a terceira opção, API REST, e vamos clicar em compilar. Vamos para a página de configuração da nossa API. Aqui já está selecionado como REST. É uma nova API, que já é a opção que vamos manter. E aqui damos o nome para a nossa API. Então vamos colocar como listar instâncias EC2. Aqui também fica ao seu critério. E podemos ou não colocar uma descrição para a nossa API. E a terceira opção,
que é o tipo de endpoint, é o tipo de otimização. Se ela será normal ou padrão, que seria regional, não seria otimizada. Se ela é otimizada para fronteiras, que ela executaria em edge locations, ou se ela será privada, apenas recursos de dentro da minha conta AWS poderia acessar esta API. Pronto, já temos a primeira etapa da nossa API criada. Agora vamos em ações e vamos criar um recurso. Podemos criar um método ou um recurso. O primeiro passo é criarmos um recurso para a nossa API. O nome do nosso recurso será EC2. E já vamos ativar o CORS, que não vamos entrar em detalhes agora, pois é um recurso um pouco mais avançado de segurança da informação. Agora que já criamos um recurso, vamos criar um método. O recurso serve para agrupar os métodos que eu vou chamar das minhas funções lambdas. Então criei EC2, pois eu vou agrupar métodos de acesso a instâncias EC2, e agora eu vou criar o método get, que seria para pegar informações das nossas instâncias EC2. Então dentro do meu recurso EC2 criei o método get, e agora vamos fazer a configuração básica dele. Eu mantenho como função lambda a região que ela irá executar, que é o West East 1, que é onde eu criei a minha função, e vamos selecionar a função que criamos. No caso, a minha é listar instâncias EC2. Selecionada a nossa função lambda, só precisamos clicar em salvar e confirmar que a nossa função lambda está recebendo acesso para execução através do nosso API Gateway. Pronto, nossa primeira etapa já está concluída. Agora nós precisamos configurar a solicitação do nosso método get. Aqui temos algumas caixinhas que fazem esta integração. Então temos a caixa de solicitação do método, como quando eu faço a chamada do API Gateway, solicitação da integração logo à direita e as minhas respostas abaixo. Vamos começar pela execução do método. Aqui em execução, a parte de configurações não vamos mexer agora, que condiz a autorizações das nossas funções, como chamamos algum método de autorização que esse API Gateway pode requerer. E aqui podemos configurar parâmetros de string, que não é o caso de utilização neste momento, pois o que desejamos é passar a informação da região no nosso header da solicitação HTTP no método get. Então vamos clicar em cabeçalhos de solicitação e vamos criar uma variável com o nome região, assim como parametrizamos na nossa função lambda. E aqui vamos também deixar a variável região como obrigatória. Vamos voltar para a nossa página inicial e agora vamos configurar a solicitação de integração. Então é como integramos a chamada com a função lambda. Aqui já configuramos inicialmente, que é a função lambda, qual a região que ela executa, qual o nome da função. E agora o que precisamos fazer é qual modelo de mapeamento da chamada para a função lambda. Então seria a última opção aqui das nossas configurações. Vamos abrir aqui o modelo de mapeamento. Vamos selecionar a segunda opção, que é a opção recomendada pelo API Gateway da AWS. E vamos configurar o nosso script de integração, que é feito através da linguagem Velocity Template Language. Vamos configurar o padrão do Content Type. No nosso caso será em JSON. Então vamos colocar application/JSON minúsculo. E logo abaixo é onde fazemos o nosso VLT, que é o Velocity Template Language. No nosso caso, vamos usar um template já criado padrão,
que eu vou deixar aí no vídeo para vocês copiarem. Este é um template padrão de conversão de dados que vem através de um JSON. E podemos receber dados tanto de um método, pode ser qualquer tipo de método, get, put, post. Ele recebe o body e converte para o nosso event. E o nosso header também ele recebe e converte para o nosso event. Não vamos entrar em tanto detalhe como funciona, como podemos utilizar um template, e não é objetivo entrar em detalhes tão avançados nesta aula de API Gateway. Só precisamos entender que aqui ele faz a conversão do nosso JSON para o formato Lambda de leitura, trazendo tanto os dados do body quanto do header para nosso event. Vamos então voltar e clicar em teste para testarmos a integração entre o API Gateway com nossa função Lambda. Então aqui, como podemos ver, temos a aba cabeçalhos e vamos clicar aqui no box de texto para colocar a variável região e a região selecionada. Como podemos ver, a integração está funcionando com sucesso. Temos aqui o status code 200 e no body temos o retorno que contém as nossas instâncias do US East 1. Vamos testar o de São Paulo. Deu um erro aqui porque não é AP East. Vamos confirmar porque eu esqueci. Seria SA East 1. Então vou mudar aqui para SA. E vamos testar novamente. Pronto. Status code 200. E temos a nossa lista de instâncias retornada no body da chamada do API Gateway para a nossa função Lambda. Pronto, já temos nossa integração de chamada configurada no nosso API Gateway. Vamos voltar aqui para a nossa página inicial. Aqui temos a resposta de integração, onde podemos converter a nossa resposta de JSON para XML, por exemplo. Não vamos entrar nesse detalhe agora. E temos a resposta da nossa chamada. Vamos deixar configurado somente o 200, que é a resposta de sucesso. O que precisamos fazer agora é implementar a nossa API Gateway. Então vamos aqui clicar em Ações e vamos implementar o nosso API Gateway. Como podemos ver aqui no menu Ações, temos a opção Implantar API. Clico em implantar, e aqui podemos determinar qual que é o estágio desta implantação. Não temos nenhum criado ainda. Estágio quer dizer qual que é o ambiente, poderia ser dev, homologação ou prod. Eu tenho um estágio para cada ambiente. No caso, vamos criar um ambiente dev agora, um novo estágio, e vamos criar já implementando a nossa API Gateway. Como podemos ver, ele já determina aqui a URL de chamada do nosso estágio de desenvolvimento. E aqui temos os limites que podemos utilizar desse API Gateway. Aqui podemos determinar os limites. Então, por exemplo, aqui está com uma taxa de TPS, de transações por segundo de 10.000, podemos reduzir aqui para 10 por segundo com um pico de 50, pois não vamos usar muito do API Gateway e podemos garantir a segurança da execução. Como a nossa API ela está pública e não utilizamos ainda uma chave de segurança, vamos manter uma taxa baixa para que não corra risco de alguém execute um ataque DDoS na nossa API e chamá-la inúmeras vezes, aí aumentando a nossa conta da AWS. Bom, uma vez que já implantamos e salvamos o nosso deploy, podemos abrir aqui o Postman para testar a nossa API, se ela está exposta com sucesso. Abri aqui o meu Postman, vou abrir uma nova aba para testarmos a API. E aqui copiamos a nossa URL.
temos duas opções, parâmetros e headers. Como vocês podem lembrar, nós estamos passando a variável região no formato JSON, então eu tenho que colocar aqui no headers o content type application JSON, e logo abaixo podemos passar também a nossa variável região, para que seja executada com sucesso a nossa API. Somente para relembrar, só se assegurem que não estão usando params. Por params, serve para passar os parâmetros via URL, e no nosso caso vamos passar via headers, dentro do nosso JSON. Aqui cliquei em Send, porém ele está falando que não temos, está faltando uma autenticação do token. Vamos verificar aqui se a nossa URL primeiramente foi digitada corretamente, se eu copiei a URL certa. Sim, na verdade eu copiei a URL até o estágio dev. Na verdade eu tenho que copiar aqui com o /EC2, que seria o nosso agrupamento de APIs. Então copiei novamente, vou colar aqui a URL correta com /dev, que é o estágio, /EC2, que é o nosso agrupador de APIs. O método get está correto e vamos enviar a solicitação. Pronto, status code 200 e retornado no body as nossas instâncias. Então nossa lambda foi exposta via API Gateway com sucesso. Agora já podemos utilizar a nossa API em uma aplicação. Isso é o que vamos fazer agora. Estou deixando o link abaixo do meu Git com um código React para que você consiga usar em um front-end a nossa API. Então você deve baixar o conteúdo do meu Git, que o link vai estar na descrição do vídeo, e para que você consiga executar esse código você precisa fazer duas pequenas alterações. A primeira seria no package.json, onde você vai mudar a linha do deploy, conforme vimos na aula anterior. Vamos fazer o deploy dessa aplicação em React no nosso bucket S3. Vou acessar aqui meu console do S3 e vou reutilizar o mesmo bucket que eu já havia criado, que é o site crise estático. Vou aqui selecionar todos os objetos e vou em ações e excluir. Vou excluir a página que nós utilizamos na última aula e vou subir todos os nossos dados usando o mesmo método que utilizamos na última aula. Se você deletou o seu bucket, crie novamente, seguindo todos os passos de permissões que fizemos na aula anterior. Aqui no código que eu disponibilizei, a única mudança que você deve fazer é colocar o nome do seu bucket. Aqui onde está site-cris-estático, apague e coloque o nome do seu bucket e salve o arquivo package.json. Assim você já estará apto a fazer o deploy no seu bucket S3. Aqui eu já salvei o meu arquivo e vou fechar para que passemos para o próximo programa que precisamos alterar. Aqui vou fechar aqui o public, vou abrir a pasta src e abrir o arquivo, não é o app, seria o arquivo instâncias, aqui onde temos a nossa URL. Como vocês podem ver, eu tenho uma constante URL aqui, que é que vocês precisam alterar para a URL da sua API Gateway. Aqui logo abaixo temos a lista de regiões, deixei como um fixo a lista de regiões da AWS para a nossa página. Não achei que seria necessário pegar isso de forma dinâmica. Para simplificar o nosso código, eu criei uma lista
fixa. E aqui logo abaixo, vamos fazer a chamada da nossa API no API Gateway da AWS. Então temos aqui a constante options, que eu determino o método get, e no headers passo a região, que eu recebo no nosso front-end, e vou fazer a chamada da URL, que é uma constante passando a nossa options. Aqui logo abaixo podemos ver onde renderizamos a nossa página e onde tratamos o nosso código. Então teremos uma seleção múltipla de regiões, e assim que eu selecionar essa região, ela irá passar a região selecionada na chamada da API com a URL constante que você deve modificar. Agora que já atualizamos os dois arquivos, vamos fazer o build da nossa aplicação. Quando fazemos o build, ele gera o pacote de informações estáticas. Aqui ele já executou, então usando o comando yarn build, ele gera nosso pacote de código estático. Agora vamos executar o comando yarn deploy, para que seja feito o deploy no nosso bucket S3. Vou então digitar aqui yarn deploy e aguardar que o comando seja executado com sucesso e os arquivos sejam todos subidos para nosso bucket S3. Assim que terminar aqui a execução, vamos validar. Pronto, nossa execução foi feita com sucesso. Vamos até o nosso bucket S3 para verificarmos se os arquivos já estão disponíveis no nosso bucket. Assim podemos executar a nossa aplicação React direto do nosso bucket S3 na AWS. Vamos então acessar o nosso console do S3 para verificarmos se o upload foi feito com sucesso. Como podemos ver, os arquivos já estão no bucket, então o deploy foi feito com sucesso. Agora já podemos testar a nossa aplicação React. Como não falamos ainda a fundo sobre cores e como ativar HTTPS na nossa aplicação, para rodarmos nossa aplicação que acessa o API Gateway, precisamos rodar um comando no terminal para abrir a nossa aplicação. Vou deixar o comando no comentário do vídeo, e aqui no terminal vamos abrir o Chrome sem habilitar o CORS, que possibilita abrir um site React Native que está feito o deploy num S3 ainda sem certificado SSL. Vamos então copiar o endereço do nosso bucket. Em propriedades, nós podemos pegar o endereço na hospedagem de site estático. Então está aqui o endereço do nosso site. Vamos copiar e abrir no Chrome que abrimos através do comando no terminal. Então aqui conseguimos acessar o nosso portal. Pronto. Nosso site aparentemente foi feito o deploy corretamente. É uma aplicação bem simples. Eu tenho o logo do React, uma descrição. Deixei aqui o link para o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar. E aqui podemos selecionar a nossa região. Uma vez que selecionamos a região, o nosso programa vai chamar o API Gateway, trazendo as nossas instâncias. Como podemos ver, quando seleciono a região US East 1, ele trouxe as minhas 4 instâncias. 2 estão estopadas, paradas, e 2 estão rodando. Se eu clicar aqui na região São Paulo, podemos ver que eu tenho 3 instâncias, as 3 estão paradas. Então, cada vez que eu clico ou seleciono uma região, tenho a resposta do API Gateway, que acessa a minha função Lambda, trazendo a lista de regiões e o status de cada uma.
Interessante, não? Para concluir a nossa aula, vamos falar dos serviços que utilizamos hoje. Então, começando aqui pelo nosso back-end, que é um Lambda, nós criamos uma função Lambda que faz acesso às nossas instâncias EC2 em uma região. Então, aqui no nosso back-end, primeiro habilitamos uma IAM role, que dá acesso a funções de describe, apenas de leitura das nossas instâncias em uma região, e assim podemos utilizar a API describe do EC2. Logo em seguida, criamos um API Gateway que expõe essa função Lambda. Então, através do API Gateway, conseguimos expor essa função para uma aplicação web. Então, conseguimos fazer chamadas GET, no caso aqui, a API que estamos disponibilizando é uma API GET. E criamos uma aplicação React que está feito deploy em um bucket S3. Como esse bucket S3 não habilitamos um certificado SSL, certificado seguro HTTPS, não conseguimos fazer essa chamada direto do browser por API Gateway. Então usamos o comando para abrir o nosso Chrome sem habilitar o CORS, para que podemos aí driblar essa verificação de CORS e de segurança HTTPS. Como estamos vendo os serviços de forma incremental, não vale a pena discutirmos todos os aspectos e entrar em detalhes de cada serviço. Conforme as aulas forem passando, vamos entrando em cada detalhe e incrementando o nosso desenho, assim como aspectos de segurança e melhores práticas aí da AWS. O importante é que já conhecemos o caminho feliz e conforme for passando as aulas, aí a gente vai falar também de Cognito, como autenticar o usuário, como usar certificado SSL em HTTPS para a transmissão da nossa informação estar encriptada e temos uma aplicação totalmente segura. Concluímos por aqui nossa aula de hoje. Deixo o meu obrigado. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário abaixo e não deixem de curtir o nosso vídeo. Obrigado.